Bom dia, Luiz Carlos Belém. Bom dia, Marcelo Homem de Melo. Tudo bom? Graças a Deus, e você, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então, estou aqui para apresentar o Luiz Carlos Belém, um empresário, um administrador de empresas e um homem do Evangelho, um homem de fé. E a gente vai trabalhar hoje aqui gostoso, vamos falar de tudo isso. Verdade, e eu aqui com meu amigo Marcelo Homem de Melo, consultor de empresa, coaching, homem que trabalha com desenvolvimento humano. E vamos ver um bate-papo legal hoje, trazendo esse pessoal aí. Qual é o tema hoje? Olha, Belém, nós vamos falar de relacionamento humano, nós vamos falar de relações interpessoais, vamos falar da valorização e do ser humano de uma forma geral. E dos negócios, é claro. Negócios leva a gente a vendas. A vendas. Esse é o mundo de vendas. Como é que funciona, Marcelo, hoje o mercado? Como é que está aí a evolução humana no ramo dos negócios e das vendas? Belém, eu acho assim, o mercado de vendas é um mercado que cresce a cada dia, que se desenvolve, que descobre novas ferramentas e está se reinventando a cada dia. E com essa reinvenção, graças a Deus, a gente está valorizando aí o ser humano, está conseguindo trazer elementos novos e potencializar resultados bem interessantes aí no mundo dos negócios. O ser humano é a chave dos negócios, né? Tem gente que acha que não, mas é. É verdade, e nessa parte também eu acho muito interessante também, Marcelo, assim, que como você falou, né, a questão do Deus pregar o evangelho, eu sempre levo o seguinte, que Deus sempre falou com o homem, né? De acordo com cada época, com cada fase, com cada povo, com cada civilização. Então, nesse ramo que você trabalha, que você atua especificamente na parte de vendas, como é que tem sido essa evolução humana no conceito, na visão, nas estratégias? Importantíssimo. Hoje existe até em alguns cursos de nível superior, ou de pós-graduação, ou de mestrado, cadeiras, disciplinas voltadas especificamente para tratar desse lado, do terceiro lado do homem, né? Cabeça, mente e o espírito. Então, sem dúvida nenhuma, é uma expertise, é uma capacidade intelectual que tem que ser cada vez mais aprendida, evoluída e desenvolvida. Então, a gente não é só isso aqui que a gente está vendo, a gente é muito mais. E os referenciais mudam, né? Mudam. Como eu falo sempre, eu levo muito essa questão da parametrização, né? Que a gente trabalha com isso. Os parâmetros, os valores que a gente faz como relação, né? Muda muito. Nessa parte comercial mesmo, na parte de venda, de estratégia, assim, o que é que você observa que foi mais forte na mudança do comportamento humano? A abertura de mente, novos mercados? Eu acho que é um conjunto disso tudo. O RH, os recursos humanos de uma forma geral tiveram que se modificar. Primeiro eles se enlataram, né? Então toda empresa criou uma série de ferramentas para enquadrar o ser humano, para trabalhar mão de obra. Então acho que o grande diferencial do momento as empresas estão percebendo que o ser humano ele não é só mão de obra, né? Ele é um conjunto complexo, desenvolvido em constante aprimoramento e evolução, e o RH teve que se modificar, ele teve que se tornar estratégico para gerar banco de referências dos seus profissionais, para poder gerar recursos de fato do humano e alavancar melhores resultados. A grande busca hoje é essa, né? Buscar de fato diferenciais competitivos, porque só inventar produtos, só trabalhar produto não dá mais certo. Ou seja, o homem não é uma máquina apenas. Não é. Não é. A parte emocional, a parte do envolvimento emocional dentro dos negócios, da venda, hoje é melhor trabalhada do que era, por exemplo, no século passado, no começo do século passado. Sem dúvida, a Revolução Industrial foi esse grande marco, né? Então, onde a gente tinha que colocar no mercado uma série de produtos que estavam nascendo. Então, durante muitos e muitos anos, venda, tudo por dinheiro era a palavra-chave, entupir o segmento, entupir o mercado de produto. Agora, com a universalização, com a internet, com a universalização dos mercados, com o estreitamento geopolítico, o produto caiu no mercado, no dia seguinte ele é copiado, ele é redesenvolvido, reestilizado, redesenhado, aquilo que era de fato uma invenção ou que de fato era uma inovação, deixa de ser no minuto que ele cai no mercado. Então o RH, os recursos humanos, de uma forma muito mais estratégica, perceberam que o grande diferencial é o seu produto.
era o ser humano que desenvolvia aquele produto. Só o produto por si só. O valor do ser humano hoje tem um peso muito grande dentro. Eu observo hoje, nessa área empresarial, assim, a dificuldade que as empresas têm hoje de conseguir montar o seu time. Existe uma evolução, né, na forma de vender, na forma de desenvolvimento humano em relação ao começo do século passado. Claro. E você que trabalha nessa área de desenvolvimento humano, essa área de treinamento, capacitação, o ciclo hoje é muito mais rápido. As mudanças hoje são muito maiores. No espaço de 10 anos se muda completamente uma forma de desenvolver um trabalho, de formatar uma estrutura. É muito rápido hoje isso. Muito rápido e, de certa forma, é uma situação muito inquietante. Por quê? O camarada hoje termina uma graduação, eventualmente uma pós-graduação, um MBA, e pode ser que quando ele termine, a profissão dele simplesmente tenha se extinguido. E ele tenha que se reinventar antes de retornar para o mercado de trabalho, ou estando no mercado de trabalho, ele tenha que se renovar a cada dia. Por quê? Porque o mercado está assim. Então, desde que o mundo ficou plano, desde que os containers invadiram o planeta, que tudo se compra de tudo quanto é lugar, desde que a internet chegou, a gente tem que todo dia se reinventar um pouquinho. E as relações humanas, interpessoais, com o seu cliente interno, com o seu cliente externo, cada vez são mais complicadas e tem que ser trabalhadas dia a dia. O que é que você diria hoje para uma pessoa que está começando na sua vida profissional, está começando a ser um empreendedor, está começando a criar uma carreira solo, que está começando a querer visualizar o mercado de empreendedorismo, tanto sendo um vendedor, sendo um gestor de empresa, as pessoas novas, qual era a mensagem que você deixaria para essas pessoas hoje? Eu deixaria a seguinte mensagem. A teoria, o que você aprende na escola, o que você academicamente desenvolve é importantíssimo. Tudo aquilo que os teus mestres te ensinaram, tudo aquilo que você encontrou nos livros, no banco da sua escola é muito importante, mas aprenda na prática, desenvolva-se na prática e seja muito rápido, seja muito eficiente, trabalhe com muita força, trabalhe em equipe. Cristo montou a sua equipe. Verdade. A primeira coisa que ele fez foi montar a sua equipe. Cuidar de um por um. Cuide das suas equipes, cuide de todos os integrantes da sua equipe, para que a sua equipe transforme o seu dia num dia feliz. Eu achei interessante você falando isso, eu queria até, no finalzinho dessa parte aqui, colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira. No momento onde o mundo é um mundo virtual, onde o Facebook é um dos maiores meios de comunicação que existe na face da Terra, onde as pessoas se isolam em pequenos cubículos nos seus apartamentos e conseguem conversar com gente na Indonésia, na Rússia, e o vizinho ele não conhece. Muitas vezes ele não sabe nem quem é o vizinho dele. É verdade. Muitas vezes o vizinho dele não sabe nem qual é a profissão. O cara está com dor de dente, ele é dentista e não sabe. Eu também sigo na minha técnica, eu também trabalho com essa parte de equipe. Eu acho que o corpo a corpo é o diferencial. Eu acho que no mundo hoje, as empresas que estiverem investindo, as pessoas que estiverem investindo no relacionamento corpo a corpo, face to face, né, cara a cara, eu acho que as pessoas tendem a ser melhor sucedidas e tendem a ter equipes mais consistentes. Porque o cara, para dizer que tchau para uma pessoa que ele não conhece, é só dar um log-off no computador dele. Acabou. E quando existe um vínculo pessoal, e quando existe uma parceria, né? Você falou da questão de Jesus, Jesus sempre andava com. Ele sempre estava com. Ele cuidava das pessoas junto das pessoas. Os líderes hoje são líderes virtuais. Então eu sou ainda da moda antiga, se for o caso, apesar de achar que tudo é cíclico, um dia o que a gente está falando aqui vai ser o grande diferencial das empresas. Não, vai ser não. Já é. O ser humano, a retenção dos talentos hoje, as empresas estão querendo cada vez mais manter os seus verdadeiros talentos, porque descobriu que é muito caro perder o talento para o mercado. Então, quando você perde um colaborador dentro da tua empresa, ou um gestor de médio, de alto porte, ou um líder mesmo de equipe, esse cara leva junto com ele toda uma carga de informação do mercado que era a capital intelectual da empresa. Patrimônio. Custou muito dinheiro aqui. Custou muito dinheiro. É onde o coaching ganhou espaço. O coaching trabalha muito forte na recuperação de profissionais que estão desestimulados, que estão cabisbaixos, ou que estão aguardando ali para se aposentar.
Então, Fim de carreira. fim de carreira, que na verdade não, Ele está começando. uma segunda ou uma terceira carreira. Eu conversando com, sem interromper assim, Claro. tá muito bom esse bate-papo. Eu conversando com um amigo meu, ele perguntou qual era. Não, qual é a sua qualificação profissional? Eu fiz 30 anos de esquina. 30 anos de rua, de estrada. E nesses 30 anos você pensa o quê? Nesses 30 anos eu fiz isso. Porque eu estava falando para o seguinte, você vê, às vezes eu tenho uma empresa e muitas vezes eu chego e digo, olha, eu queria o pessoal mais cabeça branca e tal, porque o cara vai ganhar $10 mil no mês, ele não vai pegar um avião e vai para o Rock in Rio no primeiro mês que trabalho dele. Né? Então, assim, engraçado que eu tinha isso até para enfeitar e ilustrar aqui o nosso bate-papo, eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa nos Estados Unidos. É a empresa que ele trabalha com broker, o pessoal que trabalha com mortgage, né, com financiamento de imóveis. E ele dizia o seguinte, nenhum são funcionários meus. Então eles vêm para a minha empresa e eu tinha o seguinte, os caras vinham, vendiam muito no primeiro mês, ganhavam 20, 30, 40, 50 mil dólares, iam viajar, passava 3 meses e voltava. E eu não conseguia ter um quadro funcional constante. Não era um turnover, e não tinha vínculo, então não era muito difícil eu segurar essas pessoas. O que é que eu fazia, Marcelo? Toda vez o cara batia a meta no mês, ganhava $10 mil. Ele saía com o cara, você vai ler comigo, ele levava um cara para um excelente restaurante, almoçava, agora nós vamos numa loja. Aí chegava numa loja de um Lexus, aí tinha lá o Lexus IS300, custa quase $50 mil. Esse é o carro que você tem que andar. Mas eu não quero, não, você é o cara executivo, tem que andar com esse carro. É verdade. O que é que acontecia? O cara saía com o Lexus, $1.500 já de parcela por mês. O cara com 22 anos, já sem formado na MBA lá, sem nenhum custo fixo, custo muito baixo. Ele começava a gerar custos para o cara, para criar nesse jovem a responsabilidade do cara ter que trabalhar. É verdade. Então, assim, é uma estratégia que com ele funcionou. Eu não sei se você aconselharia essa estratégia. Eu acho assim, a responsabilidade e comprometimento são habilidades e competências treináveis. Você aprende a ser responsável e você aprende a ter a disciplina do comprometimento. E isso é só você encontrar de que forma você tem predileção de aprender. Se para ele, dessa forma, criando uma dependência financeira, uma obrigação financeira, tem gente que tem vários filhos, né? Quer dizer, você tem um comprometimento de gerir essa família. Tem gente que tem muito funcionário, tem gente que tem cachorro. Então, Você falou filho? Foi mesmo. Filhos. Eu me lembro que meu pai foi diretor de futebol de um clube aqui, e a gente conversando, o jogador quando chegava muito novo, vindo do interior, a gente já casava ele, já botava ele para ter filho, e a mulher dele que fazia parte das reuniões para ela entender a responsabilidade que ele tinha perante ela. E o comprometimento. Aqui eu faço um trabalho aqui numa colônia de pescadores, por exemplo. Quando os pescadores chegam, que ficam no mar, às vezes 10 dias, 15 dias, 20 dias, quando eles chegam, os pagamentos não são entregues para eles pessoalmente, são entregues para as esposas. Por que são entregues para as esposas? Porque senão no caminho de casa ele se perde com esse dinheiro e só parte desse dinheiro chega na casa dele. Então, tudo isso que você está falando é muito válido e a gente tem que encontrar os formatos que se adequem a cada setor, a cada nicho específico no qual está sendo trabalhado. Eu parto do princípio que é o seguinte, se a pessoa não tiver a consciência, eu sou uma pessoa que eu mexo muito com essa área da consciência, da decisão, do comprometimento da pessoa com um negócio. Eu gosto muito de estimular a pessoa a mexer com isso. Porque se o que for motivado para você fazer qualquer investimento, qualquer negócio, emprego, empreendimento, for apenas o lucro, a questão financeira, eu acho que você já começa falido. É meu entendimento. Até porque o patrimônio das empresas, como a gente vem falando aqui desde que a gente começou aqui o nosso vídeo, tem se moldado, remoldado. Então não é mais computador, não é mais carro, não é mais mesa, não é mais estruturas físicas que são de fato o grande capital, o grande ativo fixo das empresas. O maior patrimônio das empresas hoje são os seus colaboradores. Então, se as pessoas não têm esse comprometimento de entender que a empresa não é sua mãe, não é o seu pai, não é sua família, mas sim o seu provedor de recursos que você tem que cuidar para que essa empresa seja sadia e que ela tenha uma longevidade, que ela esteja se reinventando, o teu trabalho também não vai muito longe. Perfeito. Marcelo, e quanto a essa questão que a gente tem conversado bastante, essa questão do marketing multinível, né? O marketing multinível, o marketing de rede, o marketing de relacionamento, a palavra multinível está ficando até, vamos dizer assim, algumas empresas não estão querendo mais usar isso devido a toda essa mistureba que houve aí, né? Do marketing multinível e outras coisas. Mas assim, com relação a esse mercado, o foco, a estratégia, o planejamento que essas pessoas têm que ter e tomar para ingressarem nesse mercado de venda direta,
tem muita diferença do mercado tradicional, do marketing tradicional, das empresas tradicionais, ou você acha que é mais ou menos a mesma linha? Estruturalmente, empresa é empresa, né? A hierarquia do negócio, a hierarquia da gestão, a hierarquia do cabelo branco, como você falou, continua sendo única para qualquer tipo de modelo de negócio. Então, aqueles modelos que se aprende lá na faculdade continuam todos válidos. Aquele fluxograma, aquele organograma, aquele cuidado com as finanças da empresa, para que você tenha, continua tudo sendo verdadeiro para qualquer tipo de empresa. Uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa tem as mesmas estruturas básicas de formação. No caso do multinível, eu gosto muito mais dessa palavra de marketing de relacionamento do que o marketing multinível. Eu acho que é um grande resgate. É um resgate das relações humanas. Então, quando você senta numa sala, num auditório, para passar para aquelas pessoas que estão ali, 30, 40, 50, 60 pessoas, o modus operandi da sua empresa, quando você faz reuniões diárias, às vezes, né? Eu vejo que você faz reuniões online quase diariamente, presenciais também. Quando você senta com as pessoas para fazer um relacionamento, para pegar na mão, para explicar o seu negócio, para transformar isso para ganhar a confiança dessas pessoas e fazer com que elas vistam a camisa da empresa e trabalhem esses produtos, eu acho que é um modelo de negócio muito eficiente. Nós estamos 10 anos atrasados aí, em média, do Europa, Estados Unidos, no que se respeita. No mínimo, né? No mínimo. Eu acho até que estamos mais de uns 20 por aí. Eu acho. Mas agora, vê só, assim, você está falando essa questão do relacionamento, o marketing multinível ele tem uma característica, talvez hoje, tirando alguns exemplos, a gente hoje tem um relacionamento com pessoas quase que de todo o Brasil. Verdade. Né? Logicamente nós temos o Skype, uma ferramenta de videoconferência, o GVO, e nós temos contatos. Mas assim, eu tenho pessoas que já fiz amizades até que eu nunca pessoalmente tive o prazer de apertar a mão. E a gente conversa com pessoas, cria esse relacionamento, né, com pessoas que eu nunca tive contato físico. Né? Eu acho muito importante isso. Você abre realmente seu network, você tem um crescimento pessoal, você compartilha com pessoas que nunca lhe viu pequenininho. Claro. Né? Então assim, mas de uma certa forma, Marcelo, é difícil você fazer esse trabalho que você está falando do corpo a corpo num país continental como o Brasil. O que é que você sugere que seja o foco, a ação? Eu acho que tudo que está sendo feito já é bem feito. Né? Então, pelo que eu tenho visto, presenciado, pelas conversas e pelo coaching que a gente tem dado para essas empresas de marketing multinível, eu acho que todas elas, sem emitir nenhum juízo de valor dos produtos que elas negociam ou do que tipo de estratégia de marketing elas utilizam, ou de promoção de merchandising, elas têm uma coisa em comum, né? Que é a valorização do ser humano. Pode fazer a conferência online, pode estabelecer o seu vínculo prioritário ou primordial com essas pessoas à distância, é muito válido, por telefone, por Skype, seja lá com que ferramenta for. Mas eu acredito que essa relação só vai ficar de fato sólida e mais eficiente a hora que você apertar a mão do cara. Para isso é necessário que existam aqueles momentos, num dado tempo, as empresas proporcionem conferências, encontros, workshops, etc., para trazer as pessoas. Porque, veja bem, essa relação ela vai ficar fria, né, eternamente fria, ou você vai conseguir aquecê-la por resultado direto financeiro ou por resultado Porque se não tiver, murcha. A primeira curva descendente que essa relação tiver, esse relacionamento vai esfriar e tende a acabar. Não tem vínculo, porque não há nenhum tipo de vínculo. Então, a hora que você aperta, que você passa o teu calor humano, que você esquenta essa relação com um abraço, com um afeto, que você empresta o seu ouvido para aquela pessoa, porque também tem isso. Né? Hoje, a gente não escuta mais ninguém, a gente não pega mais ninguém, os relacionamentos de fato se esfriaram. E há um downgrade, né? Vamos dizer assim, está havendo um downgrade dessas estruturas, o RH está parando de fazer essas ferramentas todas, análise de competência, está diminuindo as avaliações 360 graus para ouvir as pessoas. Que é o que era feito lá atrás, quando nossos avós iam de porta em porta, que ia na quitanda fazer uma venda. Então está havendo um downgrade, está havendo um resgate disso, para que as relações sejam diferenciadas, que a gente continue trabalhando. Você me lembrou uma situação que eu vivenciei, eu quando pastoreei uma igreja, e eu pregava evangelho, e minha função era pregar evangelho. Um belo dia, todo mundo me via falando muito, e eu falo muito.
Então, um belo dia, um membro da igreja disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí eu fiz: tudo bem, vamos conversar. Quando? Tal. A gente marcou um dia fora da igreja, na praia, no calçadão, sentamos lá, tomamos uma água de coco. Eu passei 1h30 com ele. Olha aí, que bacana. Ele falou 1h29 minutos e 50 segundos. Os 10 segundos que me sobrou, eu fiz: ô meu irmão, foi um prazer, foi muito bom estar aqui com você. Dei um abraço nele. Ele olhou para mim e disse: olha, eu vou lhe contar. O senhor é o cara mais legal que eu conheci até hoje, na igreja. Por quê? Porque ninguém tinha parado para escutar. Ele tinha muita coisa para reclamar, muito conflito, muita coisa. E que ele só precisava de uma pessoa que desse ouvido para ele. Hoje é um grande amigo meu, uma pessoa que me tem como referencial, e ele também. A gente tem um relacionamento muito bacana. Mas eu acho que muita gente está precisando ser escutado. Aí vem as profissões, como a gente falou de profissões do futuro, por exemplo, o coaching de vida, o coaching de relacionamento, que vem da mentoria, né, os antigos mentores, que vem daquele trabalho da Grécia Antiga, onde o garoto tinha mentor, né? Então o pai entregava o seu filho para o seu mestre como pupilo, como para desenvolver... Discípulo daquele. Exato, para desenvolver ali toda uma vida. Então acho que isso vem sendo resgatado, e o trabalho de coaching atua muito bem nisso, muito fortemente. O trabalho de mentoria, o mentoring também vem sendo muito bem visto e tendo muito sucesso na recuperação de executivos, desenvolvendo muito bom trabalho. Então, Belém, eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência e ver que isso tem que ser de fato resgatado por todas as empresas, quaisquer que sejam, de marketing multinível, ou eventualmente até, você falou de pastorear a igreja, os seus pastores têm também essa característica de abraçar, de pegar na mão, de trocar energia. Isso hoje é fundamental. No setor, né, da igreja, assim, a gente desenvolve o trabalho de rua. Nosso trabalho é o trabalho de... Que é o mais difícil, né? Que é o trabalho mais difícil, que muitas não querem. Claro. Né? Que me perdoem, mas muitas igrejas hoje, elas falam no evangelho indoor. Né? E eu nunca vejo Jesus indoor. Eu vejo Jesus outdoor, outside. Né? Vai, siga, ide, vá. E assim, eu acho que querendo fazer puxando, linkando isso para as empresas, eu acho que essas empresas que vivem de call center, de telemarketing, muito indoor, onde ninguém tem contato com ninguém, eu acho que como o comércio, o mercado, do tempo são ciclos, eu acho que esse ciclo está muito rápido, está muito perto da morte dele. Por isso que o mercado de marketing multinível hoje é um mercado que está tendo um crescimento muito grande, porque as pessoas fazem contato, as pessoas estão na rua, visitando, apresentando, tocando, visitando as casas, né? Existem empresas que fazem roteiros que você todo dia vai na casa de uma pessoa e todo dia faz uma apresentação, e você vai e leva o seu discípulo, e seu discípulo aprende e leva o discípulo dele, e assim é um formato. Até Paulo e Timóteo, Paulo e Barnabé lá em Antioquia, ia todo dia nas casas pregar o evangelho, e essas pessoas eram inseridas à igreja. Mas é uma coisa muito, não quero comparar marketing multinível com a igreja, mas eu quero dizer o seguinte: o comportamento humano, mesmo com todas as mudanças que hajam, a essência é a mesma. Concordo com você. Eu acho que, volto a falar, reedito essa fala, todo negócio que se voltar para pessoas nos próximos 20, 30, 40 anos vai ser um negócio de sucesso. Marketing multinível está assustando, está criando todo esse bafafá. Não vai aqui novamente juízo de valor sobre produto nenhum, sobre o que é pirâmide, o que é marketing multinível, não me interessa. O que me interessa é que as empresas de pirâmide resgataram o relacionamento interpessoal, as empresas de multimídia estão trabalhando, multinível estão trabalhando muito forte nisso, e alguns segmentos da fé também estão trabalhando muito bem nisso. Estão cuidando muito bem dos seus discípulos. Verdade. Independente da religião. Independentemente do credo, da raça ou da cor. Existe até um movimento agora ateísta. Pois é. Uma loucura, né? Mas assim, é uma maneira de se expressar uma loucura dentro do formato convencional. O cara quer pregar que Deus não existe. Quer dizer, se o cara não acredita, ele não tem que estar pregando o que ele não acredita, né? Mas não tem algumas correntes de liderança que não pregam a não liderança. Então, dentro de uma organização também existe esse formato da não liderança. Então a horizontalização... Mas eu quero ser o líder. Mas eu quero ser o líder, eu quero ser gestor e quero ter, sobretudo, uma remuneração... Mas melhor. Uma remuneração diferenciada. Nessa coisa. Então essas relações estão assim, né? Mas assim, como é que você hoje visualiza, dentro do mercado também de multinível, né? Que a gente está falando sobre vendas, empreendedorismo,
O que é que você visualiza a nível de qual é o dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, como é que vai se comportar esse mercado? Eu sigo a tendência, né? Eu vejo o que o mercado vê, eu vejo lá fora os exemplos de Amway, eu vejo as melhores empresas muito bem sucedidas, com seus executivos todos eles muito bem vistos, muito bem posicionados no mercado. Eu acredito que no Brasil esse segmento só vai alavancar. É só uma questão de encontrar uma regulamentação, que ainda pairam algumas dúvidas, ainda pairam alguns... existem alguns empresários que se aproveitaram de algumas brechas, quer dizer, o negócio está meio... se formatando ainda. Se formatando, não queria dizer... Eu fiquei procurando a palavra, não usar a palavra marginalidade, mas alguns se colocaram nessa linha tênue da marginalidade, do negócio não negócio, do ganha-ganha não ganha, então... Por isso que eu evito emitir... questionar o que é lícito e o ilícito, né? Eu ainda não sei, porque ainda não existe uma legislação competente para isso. Os clubes de venda, antigos clubes de venda, a antiga reunião de Tupperware está se formatando de uma outra forma. E a gente tem que enxergar isso. Eu entro na linha da sustentabilidade, né? Eu fiz um vídeo quando eu digo o seguinte, que se o negócio ele não é sustentável, não se paga, ele tem que fechar. Pode ser um hospital, uma banca, a não ser que o hospital receba um governo federal, uma verba para essa manutenção. Exatamente. Mas se o cara tem uma banca de revista, se o cara tem um posto de gasolina, se ele compra gasolina por 10 e vende por 9, 8, ele vai fechar. E assim pode ser que os funcionários dele não tenham dinheiro para receber sua rescisão, o Estado não receba o imposto que é devido, assim. Então quando eu entro nessa área do mercado, eu não falo somente de marketing, eu falo de qualquer empresa, ela tem que ser sustentável. Agora, se o produto, exemplo, mas o pessoal questiona banco é ilícito cobrar 12% de juros do cheque especial. Isso é uma questão. Agora, que ele cobrando 12, ele ganha muito dinheiro, ele consegue pagar os seus funcionários e não quebrar, isso é um fato. Exato. Então o que eu estou falando, sustentabilidade não é a questão se é lícito ou ilícito aquilo que ele faz. Se o produto que ele está vendendo realmente existe, ou se o produto que ele está vendendo realmente gera lucro. Eu estou dizendo que o processo, quando eu questiono algumas empresas, eu questiono porque o processo não se paga. A conta, como a gente fala, a conta não fecha. E a conta não fechando, eu acho que isso aí é o fato número 1. O fato número 2, da questão de ter-se um produto, né, e esse produto ser utilizado como uma necessidade de consumo, criar na pessoa a necessidade de consumo, para que ela tenha um lucro, já é uma outra questão, né? Como existem algumas empresas aí que se venderam um produto que ninguém usava o produto, e o produto se via apenas como um incentivo. O produto está aqui, tu vai comprar esse brilho labial, vai botar aqui, mas assim, né, para você fazer parte da rede, você tem que comprar o brilho labial. Não é de brilho, gente, que eu estou falando, mas também tem brilho. Mas também tem brilho. Mas assim, essa questão da sustentabilidade. Quanto a essa questão da licitude, do que é lícito ou ilícito, eu acho que o pessoal está trabalhando. Difícil num país como o Brasil, um país que todos os processos no Brasil é complicado, a gente está vendo essa situação aí do mensalão aí, que descredibiliza até a justiça do Brasil para qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa, né? Daqui a pouco você está questionando se foi multado ou não. Peraí, se o cara tem direito a rever o processo dele, eu quero rever minha multa. Então vai criar uma falta de eixo, né? De o que é certo, o que é errado. Né? Se a gente for ver pelo lado legal, por exemplo, a gente trabalha hoje uma coisa, hoje não, a gente está trabalhando há muito tempo, commodity, desembolso de valor. O que é uma commodity? É uma coisa que você sabe que existe, é tangível, está lá para você pegar, mas você não sabe qual vai ser a próxima safra de soja, por exemplo. Então eu estou comprando a sua soja que você não plantou ainda, mas eu acho que você vai plantar, né? Eu acho que você vai colher, e isso tem um preço na bolsa de valor, eu estou te adiantando esse valor por essa commodity, quer dizer, eu estou negociando com você sem ter o produto na mão. E que Batista que conta a história aí, né? Dos petróleos, essas coisas todas, do pré-sal, então quem é que me garante, né? Então quando a gente discute aspectos legais de multinível e das pirâmides, é muito tênue essa situação. Mas o Estado não pode garantir, o governo não pode garantir, o banco quebrou, infelizmente o governo não pode garantir. Não pode. Agora, tem que ter uma transparência na gestão, tem que ter uma transparência na administração, para que, por exemplo, eu chego para você e digo, Marcelo, tem um negócio bom para você. Eu sou um cara desenrolado, vou botar um restaurante aqui no bairro, vou trazer uma comida tailandesa, que agora é a moda do pedaço. É 500 pau para eu vestir isso no restaurante. Tu não quer entrar comigo? Estou vendendo 5 cotas de 100 mil. Entra com 100 mil, que
6 meses eu já pago o principal e com 3 anos tu vai ter uma rentabilidade de 200%. Aí tu chega para mim e faz, poxa Belém, Eu quero. você é um cara com o melhor gourmet. Aí eu vendo uma cota para Marcelo, uma cota para Antônio, vendo as 5 cotas. Chego aqui, faço o restaurante, né? Tudo bonito, tudo maravilhoso. Meu amigo, tem uma chuva aqui, uma árvore cai em cima do restaurante, acaba com tudo. Eu passo 6 meses, você vai, mas e aí, cadê o lucro? Eu digo, você sabia que existia o risco de cair uma árvore, você sabia que existia o risco de talvez, sei lá, alguma outra coisa acontecer. Então, o que me preocupa muitas vezes é você querer que num momento como esse o governo interfira e lhe garanta o seu investimento. Você investiu no mercado e acreditando, especulativo também, né? Porque se você for pegar seus 100 mil que você tem guardado, em vez de botar no restaurante, se for colocar na poupança, você vai ter 6% ao ano. Rendimento fixo. E eu prometi para você 100%. Aí a gente vai para aquela história da visão do lucro, né? Da visão do lucro. Isso aí é por isso que eu sempre bato. Gente, olha, se você entrar no negócio apenas como lucro, você já está entrando falido. Já. Você um dia, quem já passou sabe o que eu estou falando. Mas é isso. Mas isso eu acho que a gente vai falar mais para frente. Mais para frente, no próximo negócio. No próximo bloco agora, a gente vai trazer mais um tema para você. Belém e Marcelo Homem. Falando de negócio. É isso aí. E de fé. Ah, e vai ter mais coisas sobre fé, viu? Inclusive, vou colocar até inclusive referências bíblicas aí para tocar um pouquinho, temperar um pouquinho nossa conversa. Até a próxima.